E no dia 10 de janeiro de 2022, a Caixa lançou um novo normativo trazendo mudanças significativas sobre como vai funcionar o recebimento dos valores de um financiamento para a construção. Então isso impacta diretamente todo mundo que vai financiar uma obra agora em 2022 ou alguém que já está em um processo de financiamento. Mas tem um impacto ainda maior para aqueles que vão fazer esse processo de construção financiada e vão solicitar aquele adiantamento de 20% do valor do financiamento que é possível no SBPE. Talvez agora possa aparecer muita informação, mas calma que nesse vídeo eu vou te contar todas as mudanças que aconteceram e como está funcionando aí o financiamento para a construção agora em 2022. Muita gente não sabe, mas uma das grandes vantagens de se fazer uma construção financiada pela Caixa Econômica Federal é que quando a gente financia uma casa pela modalidade SBPE e a gente não utiliza o FGTS na nossa obra, a gente tem o direito de solicitar um adiantamento de parcelas. Ou seja, a gente não vai receber por reembolso os valores da Caixa. A gente consegue já pegar 20% do valor do financiamento para já iniciar a obra, o que facilita demais aí o processo de uma construção financiada. Mas principalmente sobre esse benefício, teve mudanças bem importantes agora no dia 10 de janeiro de 2022 e eu vou te contar tudo isso a partir de agora. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações. Agora eu estou lançando 2 vídeos novos toda semana no canal e eu tenho certeza que tu te inscrevendo, tu vai receber as notificações desse vídeo e vai conseguir estar sempre por dentro das novidades da construção financiada. E se tu ainda não me segue no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero, que eu tô todo dia nos stories respondendo caixinhas de dúvidas do pessoal e eu tenho certeza que meu Instagram também pode te agregar bastante. Pessoal, para que todo mundo consiga entender a sua situação de financiamento, como é que está acontecendo isso agora em 2022, eu separei esse vídeo em 2 partes. Primeiro eu vou explicar como está funcionando o andamento de um financiamento onde a gente não solicita o adiantamento de parcelas e em seguida eu vou te falar como está funcionando quando a gente solicita o adiantamento de parcelas e quais foram as mudanças nesse novo normativo. Gente, num financiamento para construção tradicional, a gente sempre vai receber os valores da obra por reembolsos. Então, lá no início do processo, a gente preenche uma planilha chamada PCI, que é a Proposta de Construção Individual, que é basicamente um cronograma físico-financeiro onde a gente divide a nossa obra em etapas e fala quanto vai ser executado em cada etapa, o percentual de cada etapa. Então, na obra, a gente segue esse cronograma e vai recebendo os valores por reembolsos. Ou seja, executei a primeira etapa, recebo o valor proveniente da primeira etapa. Executei a segunda etapa, recebo o valor proveniente da segunda etapa. Só que como está funcionando esse processo na prática? Quem já trabalha aí com construção financiada sabe que agora, a partir de 2021, a gente não tem mais que em todas essas etapas estar recebendo as visitas do fiscal da Caixa. Isso não está acontecendo mais. Agora, esse funcionamento é por marcos. Ou seja, a gente tem um marco de 30% e a gente tem um marco de 85%. Então, o engenheiro credenciado pela Caixa, ele só vai visitar a nossa obra, fazer a avaliação ali do que realmente foi realizado nesses 2 marcos, no marco de 30% e no marco de 85%. Tá, Rafael, e como funciona com as demais etapas? Gente, com as demais etapas, agora cabe ao engenheiro responsável técnico pela obra fazer o preenchimento de uma planilha chamada PLS, Planilha de Levantamento de Serviço, que é basicamente um relatório fotográfico onde o responsável técnico pela obra vai demonstrar o que foi realizado nesse mês. Então, como funciona um processo normal? Vamos lá. Vamos supor que na primeira etapa de obra eu coloquei na minha PCI que eu ia executar 10% de obra. O que eu faço? Eu vou lá, executo 10% dessa obra e quando eu acabar isso, o engenheiro responsável técnico pela obra vai fazer o preenchimento da PLS, comprovando que de fato esses 10% foram executados e vai enviar isso para a Caixa. A Caixa vai analisar essa PLS e vai fazer a liberação da medição dos valores referentes ao percentual executado naquele mês. Isso segue por todas as etapas, menos quando a gente chega nos marcos de 30% e 85%. Quando a gente chega a 30% da obra,
quem faz essa vistoria é o fiscal da Caixa in loco, na própria obra. Ou seja, quando a gente chegar no 30%, a gente não preenche PLS. O engenheiro credenciado pela Caixa vai até a nossa obra e vê se de fato o que a gente falou na PCI que ia ser executado, de fato está sendo executado. Isso acontece no marco de 30% e no de 85%. E é muito importante falar que a nossa última etapa da obra, que tem que ter um percentual mínimo de 5%, sempre fica retida até que a gente faça a emissão do habite dessa obra. Então a gente vai recebendo todas as nossas medições conforme o executado, sempre ele fazendo o preenchimento da PLS, com exceção da última etapa, aqueles últimos 5%, que a gente só recebe esses 5% depois que a gente faz a emissão do habite. Pessoal, o sistema tradicional, quando a gente faz ali o recebimento por reembolsos, é isso aí, não teve nenhuma alteração. As alterações que tiveram nesse novo normativo foram referentes aos processos onde a gente solicita adiantamento de parcelas. Só para lembrar, é possível solicitar adiantamento de parcelas quando a gente está fazendo uma obra na modalidade SBPE, no Casa Verde e Amarela isso não é possível, e também quando a gente não utiliza o FGTS na nossa obra. A gente fala que no SBPE a gente tem dois benefícios. A gente pode utilizar o FGTS na nossa obra e a gente pode solicitar o adiantamento de parcelas. Só que esses dois benefícios são excludentes, ou seja, ou é um ou é outro. Se eu utilizo o FGTS, não posso solicitar adiantamento de parcelas. Então, supondo aí que é uma obra que se enquadra dentro do adiantamento de parcelas, como que vai funcionar esse processo? Gente, o adiantamento inicial continua o mesmo. A gente pode solicitar o adiantamento de até 20% do valor do financiamento, limitado às duas primeiras etapas da obra. O que isso significa? Isso significa que a gente vai receber, para iniciar a obra, as nossas duas primeiras etapas dela, os nossos 2 primeiros meses de obra. E o percentual total disso, no máximo, pode ser 20%. O que eu aconselho vocês? Dividam ali o primeiro mês em 10% e o segundo mês em 10%, assim vocês recebem esse total dos 20%. Só que, gente, qual foi a mudança que aconteceu nesse novo normativo? Até então, até essa mudança, a gente estava conseguindo adiantar até 95% das obras. Ou seja, a gente solicitava aqueles 20% iniciais, a gente realizava a primeira e segunda etapa da obra e quando a gente finalizava essas etapas, a gente já podia solicitar o adiantamento da terceira etapa e assim em diante até os 95% da obra. Por que 95%? Porque aqueles 5% finais ficam retidos. Ou seja, a gente sempre recebia o valor da etapa antes de realizar ela. Isso só era possível quando a gente solicitava aí o adiantamento de parcelas. Só que essa regra mudou. Agora a gente pode solicitar o adiantamento de até 85% do valor do financiamento, ou seja, diminuiu 10%. Como que isso vai acontecer na prática? Vamos lá, peguei um financiamento, solicitei o adiantamento ali dos meus 20% para já iniciar a obra. Recebi esses 20% iniciais, realizo a primeira etapa da obra, realizo a segunda etapa da obra. Quando eu chegar na terceira etapa da obra, eu vou solicitar o adiantamento dela e assim até os 85% da obra. Ou seja, aqueles 15% finais só vão ser recebidos por reembolsos. Ou seja, comprovo a execução através da PLS e recebo o valor desses 15%. Qual é a sugestão que eu dou para vocês? Os 5% finais, eles sempre vão ficar retidos até a emissão do habite. Então o que mudou na verdade são os 10% anteriores a esses 5% finais. O que eu sugiro para vocês? Separem as duas últimas etapas da obra em 10% e 5%. Como isso vai funcionar na prática? Vocês vão recebendo o adiantamento de todas as etapas de vocês até chegar nessas duas últimas etapas finais. Nessa penúltima etapa, que vai ter um percentual de 10%, vocês primeiro vão ter que executar esses 10% com recursos próprios para depois receber por reembolso. E a última etapa, que é os 5%, vocês só recebem depois da emissão do habite. Gente, além disso, teve mais uma segunda mudança muito importante. A Caixa anunciou que ela não vai fazer mais adiantamentos de parcelas com um percentual maior do que 20%.
Ou seja, se tu tem uma etapa que tu dividiu lá na PCI, que tem um valor de, por exemplo, 25%, tu não vai receber o adiantamento de 25%. Tu recebe no máximo 20% de adiantamento. Por que a Caixa fez isso, pessoal? Justamente porque sempre existe os malandrinhos aí que tentam burlar os sistemas. Então o que o pessoal fazia? Ele viu que a Caixa estava adiantando parcelas. Então o cara ia lá e botava que ia executar em uma obra 30% da obra. Só que a gente sabe que isso não é viável. O cara provavelmente não ia conseguir executar 30% de uma obra em apenas um único mês. Claro que isso é possível se for uma obra muito pequena, mas normalmente não é o que acontece. Então, para a Caixa se prevenir, ela fez essa mudança. Agora, ela só faz adiantamentos de até 20%. Como isso vai funcionar na prática? Vamos supor que vocês têm uma etapa de obra, um mês de obra, que vocês colocaram lá na PCI que ia ser sido executado 25% da obra. Vocês vão receber o adiantamento de 20%, acabaram esse mês, preenchem a PLS e recebem os 5% restantes. Então a mudança foi essa, a gente não consegue mais receber um adiantamento maior do que 20% e a gente só consegue adiantar até 85% da obra, sempre seguindo aquele mesmo processo. Recebo meus 20% iniciais das duas primeiras etapas e depois vou recebendo sempre o adiantamento da etapa seguinte. Lembrando que sempre quando a gente chega nos marcos de 30% e 85%, o engenheiro credenciado pela Caixa vai até a nossa obra fazer a vistoria para ter certeza que o que a gente está falando que está sendo executado, de fato está sendo executado. Pessoal, agora que vocês entenderam quais foram as mudanças aí nesse novo normativo que saiu no dia 10 de janeiro, vou passar aqui para vocês minha opinião pessoal, o que eu achei disso. Gente, para as minhas obras, que são obras grandes, que normalmente eu levo de 11 a 12 meses para ser executado, aquele valor dos 20% que a gente não pode solicitar um adiantamento maior do que 20% não me impactou tanto. Afinal, eu dividi a minha obra em 12 meses, então nenhuma etapa minha chegava a ter 20% de execução. Então não é algo que vai interferir tanto. Isso vai interferir mais aquelas obras pequenas, obras que daqui a pouco tem 5 meses de execução. Então o cara normalmente tinha etapas ali que iam ser 25%, 30% executadas. Ali ele só vai conseguir receber o adiantamento de 20% para depois receber o resto. Mas eu entendo que é uma forma aí da Caixa se prevenir de possíveis calotes. Então não é uma mudança que impactou tanto. Agora, a questão de a gente só poder solicitar o adiantamento de até 85% e não mais 95% foi algo negativo para a gente. Afinal, a gente vai ter que ter ali um planejamento maior para aquelas duas últimas etapas da obra, a gente ter o recurso próprio para executar elas. Gente, é aquilo que eu sempre falo. Aqui a gente está falando de obras financiadas pela Caixa. Então é a Caixa, é o banco que manda. Ele muda as regras e é a gente que tem que se adaptar às regras. Foram regras aí que não impactaram tanto, mas é claro que mostram que cada vez mais a gente precisa de profissionais que entendam sobre a construção financiada e a gente sempre precisa ter muito planejamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido quais foram essas mudanças e já aproveitem e comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso, se vai impactar muito nas obras de vocês. Já peço também que se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever e ativar as notificações para sempre saber quando surgem novos vídeos aqui. E por fim, peço que vocês curtam esse vídeo porque isso me ajuda demais a fazer com que o canal cresça cada vez mais. Obrigado pela atenção e até a próxima!